então faça a sua parte. Segunda Crônicas 7,14 diz assim: se o meu povo, numa oração de Salomão, o homem mais sábio do mundo, que terminou a velhice, se envolveu com várias mulheres e terminou, posso dizer, muitos pregadores desviados. As mulheres confundiram o seu coração, deixou de adorar o Deus verdadeiro. Ele foi igual o seu pai, que nunca se portou para nenhum ídolo, ele se portou para as mulheres, levaram ele a adorar outros deuses. Mas ele fala, quando ele estava cheio do Espírito Santo de Deus, 7,14: se o meu povo que se chamar pelo meu nome, orar, jejuar, buscar a minha face. Aí ele fala agora, o que é que ele faz? Primeiro, Deus manda você e eu fazer a nossa parte. Orar, jejuar, buscar a minha face. Então eu ouvirei do céu e sararei a sua terra, ou a sua casa, ou a sua família. Irmão, não existe remédio nenhum. Isso eu falo com experiência própria. Eu tenho 56 anos, vou fazer esse ano 56 anos. Eu tenho um irmão que está na droga pesada, acabou com tudo. Um cara com 40 anos, um cara bonito, eu vi ele essa semana, passei, está todo chupado, está magro. A droga, a cocaína acabou com ele. Perdeu um carro estrada de 45 mil, vendeu por 38, os caras iam matar ele, pagou 18 mil de droga, comeu o resto de droga também. Olha o que o diabo faz! E o mundo está cego. E a igreja foi bater lá na casa dele, eu contei. Eu não sei se eu falei isso aqui, não foi da outra vez. A igreja foi lá e ele foi para a igreja, mas não tem força. Voltou de novo para as drogas, está na droga de novo. Porque é um mundo espiritual, é uma força espiritual. Isso só sai você caminhando para a igreja, a força. Você tem que pegar e levar o corpo à força. O corpo não quer, é uma luta. Tem uma passagem que fala que o corpo milita contra a carne em Gálatas 5 e 16, me faz a memória, que fala os frutos do Espírito e os frutos da carne. 16 frutos do Espírito e 16 frutos da carne. A carne milita contra o Espírito. O Espírito quer que você ouça isso aqui que eu estou falando, ouça a palavra de Deus, aprender as coisas de Deus, e a carne, não, escuta um forró que é melhor. Não, peraí, vamos lá que tem uma emancipação política lá no centro, vai ter uma banda, eu tenho que estar lá, a carne está me puxando aí. Você está me entendendo o que eu estou falando? A Escritura diz em 11 e 10, se me faz memória de 1 Coríntios, diz assim, ó: todas as coisas me são listas, mas nem todas me convêm. Aí 6 e 22 ele fala assim, a mesma coisa, a mesma expressão que ela fala: todas as coisas me são listas, mas nem todas me edificam. Você pode fazer o que quiser, eu estou aqui pregando, mas eu posso sair daqui, se eu quiser ir lá para a farra, eu posso ir, não tem problema nenhum. Mas isso vai me edificar? Vai edificar a minha família? Vou deixar um legado para meu filho, para ele poder seguir as coisas de Deus, aprender a ser um homem próspero, ser um homem abençoado na terra? Então, nessa expressão que eu estou falando aqui, o povo de Israel, aqui no texto que eu estou, no capítulo 14, que Moisés agora cheio do Espírito, quando ele vê, mas não pense que foi fácil assim não, porque nada é fácil na vida. Todos os homens de Deus, Moisés estava aqui, se você ler esse texto aqui, Moisés ele tremeu na base, quando ele olha para trás, que ele vê o exército de Faraó, vem um exército, com 600 carros de guerra, e naquele tempo aquelas carruagens, aqueles cavalos, aqueles homens com capacete, aquelas espadas, e a ira, o ódio. Você já imaginou? Nós não podemos imaginar, meus irmãos, minhas irmãs, o ódio que o inimigo tem da gente, querer destruir nosso lar, querer destruir nosso filho. Você não vê, mas o mundo espiritual é uma batalha travada. Quando você pisa os pés na igreja e você está ouvindo uma palavra dessa, no mundo espiritual há uma batalha, brecando, amarrando tudo aquilo que está contra a nossa vida e contra os nossos antes queridos, familiares. Por isso que muitos, eu já vi testemunho de homens drogados, que foi levado para a morte e não morreu porque uma mãe estava orando por ele. Está vendo? A intercessão, exatamente, ele falou a intercessão de uma mãe pedindo, então, guardando. Então, há esse mundo espiritual que nós não vemos assim. Você não vê, mas nós sentimos, nós vemos os efeitos. Então, Moisés agora, ele vê essa situação, quando ele olha para trás, que ele vê o exército de Faraó, que sabia que vinha com aquele ódio para acabar com o povo de Israel, porque agora perderam os seus escravos, saíram de dentro do Egito, agora estavam sem escravos, e Faraó disse: o que nós fizemos? Deixamos ir nossos escravos? Eles estão acampados, eles rodearam a terra, e parece que eles estão atordoados.
Olha, eles estão atordoados. Eles saíram do Egito, já faz 3 meses que estão andando, rodeando a terra e pararam agora em Pierote. Chegou o recado do faraó. Estão num lugar chamado Migdol, entre Pierote e Migdol. Estão entre o mar e as montanhas. Estão acampados no deserto. Eles estão desnorteados. Talvez eu esteja aqui nessa noite e alguém pode pensar, Barbosa está desnorteado. Existe um momento que parece que estamos desnorteados, parados diante de uma grande situação e olhando como vamos começar, como é que vamos fazer, por onde vamos. Eu, para falar a verdade, tem uma passagem em 3:14, se me faz mal de que diz assim, ó, que o meu povo, que se chama, o meu povo, deixa eu ler aqui, Tito 3,14, que fala sobre a verdadeira igreja. Porque Deus virá buscar um povo todo seu, especial, zeloso e de boas obras. Não é placa de igreja. E você acredita que faz dia que eu vim procurando uma placa de igreja para me encaixar? Digo, não vou na igreja de fulano por causa disso. Não vou em tal canto por causa disso. Não vou. Deus virá buscar um povo todo seu, especial, zeloso, de fé e de boas obras. E muita gente nós ficamos parados dentro dessa situação. Estou falando, eu estou puxando isso aqui para mim, que a espada vai para lá e vem para cá. Eu estou puxando isso aqui para mim. Muita gente nós ficamos com quem está igual o povo de Israel estava parado diante do mar, o exército atrás, montanha para todo lado, o mar na frente. E clamaram agora para o líder, para o pastor. E agora, pastor Moisés, o que é que vai ser agora? Como é que vai ser? Por que foi que o Senhor me tirou lá da terra do Egito? Lá não tinha sepulcro para nós morrer, não. Vamos morrer todo mundo aqui à espada, nossos filhos. Você é o culpado. Eu acho que Moisés termina a paz. Todo mundo termina a paz. E nesses momentos difíceis que o ser humano chega no extremo, que treme na base, aí Deus abre uma saída. Deus mostra sempre uma saída. Quando nós vemos esse povo aqui, nós vemos uma promessa de Deus na vida de um homem que todas as religiões do mundo respeitam, Abraão. No capítulo 12, no livro de Gênesis, Deus fala para Abraão: Abraão, sai da tua terra, sai do meio da tua parentela, vai para um lugar que eu vou te mostrar. Lá eu serei contigo, lá eu te abençoarei, multiplicarei a tua descendência na terra. Abraão sai como Deus mandou, mas ele leva consigo o seu cunhado, o seu sobrinho, Ló. E eles vão, e no capítulo 13 já há uma intriga entre eles por causa de água, por causa de pasto. E ali já começa a divisória. Depois Ló, Abraão era tão convertido, era um homem tão temente a Deus, que o crente ele não. Eu fico vendo no dia de hoje, nós estamos vivendo um tempo de o que vale mais é os bens materiais. A sociedade é apegada aos valores. Só eu quero ter, só eu posso ter para minha família. Não quero que o irmão cresça. Tenho inveja porque fulano cresce. Irmão, somos passageiros. Tem um hino do cantor que já morreu. Ó passageiro deste mundo, passageiro, atenta bem para as coisas que eu vou contar. Afonso Augusto. Eu não acho que tem a minha idade, mais ou menos, não bem alto. E muitas vezes nós esquecemos que Deus, o que Ele tem para nós é uma vida eterna. Enquanto o mundo está aí pegando fogo, você vê aí agora o presidente tem até raiz evangélica, mas está travando todos os países que parece que só ele agora que quer ser o ricão do mundo, que é os Estados Unidos. E ele tem raiz evangélica, aquele camarada. Jogou imposto para todo mundo para ele ser como se fosse o rei da terra. Uma sociedade mesquinha, onde não pensa no outro ser humano que precisa viver. Nós estamos vivendo esse tempo. Está esse tempo que nós estamos vivendo. E Ló, ele estava com essa. Quando ele olhou que viu as campinas, toda verdinha, e aonde tinha mais água, Abraão disse: escolhe. A pessoa que tem visão espiritual, escolhe. Se tu escolher a direita, eu vou para lá. Se tu escolher a esquerda, eu vou para a esquerda. O lado que tu escolher, tu vai. O lado que tu mandar ir, eu vou.
escolhe. Não dá para nós ficarmos, andarmos mais juntos. Então nos separamos. Nós somos parentes. Ele escolheu as campinas mais verdes. Abraão ficou com o lado seco, mas a promessa de Deus era com Abraão. A promessa de Deus é contigo nessa noite aqui que está ouvindo a palavra de Deus. O Senhor pelejará por vós. E aqueles que pensavam que a história não ia mudar, vai mudar. E eles vão se calar diante de você. Aleluia. O Senhor pelejará por vós. E Deus faz uma promessa no capítulo 15 para Abraão. E Abraão diz: olha, eu sou um homem avançado em idade, a minha mulher já é uma mulher idosa também. Como é que pode essa mulher engravidar? Como é que pode eu ser pai? Como é que pode ser uma descendente? Mas para Deus nada é impossível, por favor. Para Deus nada é impossível. Eu sempre criei e creio que eu vou partir daqui. Eu não quero nem partir, eu quero ser a igreja do arrebatamento. Eu não quero morrer não. Mamãe dizia assim: meu filho, você vai virar lajeiro. Eu digo: mãe, eu não vou virar lajeiro, eu li a palavra de Deus. Eu sou a igreja do arrebatamento, eu vou ser transformado. E quando você tem essa essência dentro de você, o mundo, o que me observa, fica confuso. Como é que pode? Mas como é que pode ter esse pensamento? Mas eu me agarro nessa escritura, eu me agarro em 2 e 14 de 1 Coríntios. O homem que é espiritual, tudo ele discerne, e de ninguém ele é discernido. Seja espiritual nessa noite, discirna o espiritual, e deixa quem quiser falar. O que importa é você com Deus. Aleluia. Glória a Deus. Abraão era espiritual. Essa descendência aqui que parou de frente para o mar era